assim, depois das provas, na outra semana já tem o trabalho do livro, né? Que as provas de vocês é de 24 a 28, acho que é mais ou menos isso. Na segunda-feira do dia 31, eu já vou dizer qual é o trabalho para vocês fazer do livro. Já vou fazer o trabalho naquela semana. E logo em seguida a gente já tem prova de novo, né, gente? Então, o tempo voa, né? A gente tem que estar sempre, tem que estar sempre com o calendário na frente, anotando as coisas que tem para fazer. Cuidado, porque como a escola está dando todas as possibilidades de vocês terem aula, de vocês terem conteúdo, a reprovação ela pode acontecer, tá? Ah, porque tem essa pandemia, não sei o que, não sei o que, escola nenhuma. Não. Escolas públicas que não estão conseguindo fazer aula é uma coisa. Agora, nós estamos tendo aula, né? E com uma frequência, ninguém está deixando de dar sua aula aqui, né, gente? Então, vamos lá. Fiquem atentos. Professora. Oi. O dia do trabalho é... Dia 30, esse mês é 31? São 31 dias? Acho que sim. É na segunda-feira, semana que vem é 17, 24, na outra semana, tá? Não sei se esse mês de agosto são 31 dias, acho que são, né? Deixa eu ver aqui. Mês de agosto, 31. No dia 31 de agosto, eu vou passar para vocês a atividade que deverá ser feita. Ah, não, vocês já têm atividade, né? Vocês é a apresentação. Então, no dia 31 de agosto, é a apresentação de vocês. Eu já havia combinado com vocês, né? Que vocês fariam a apresentação do livro, né? Sim, PowerPoint, blog, documento. Isso. Então, a gente vai ver no dia 31, deixa eu ver de novo aqui. No dia quarta, quinta, sexta. No dia 4 de setembro. Na aula de redação, tá? Podem anotar aí, 4 de setembro. Aí depois coloquem no grupo para os colegas que não estão presentes. Então, vamos lá, gente. Lá na página 2, nós começamos, então, com a liberdade de expressão em textos de opinião, né? Os textos de opinião. Aí a gente comentou sobre esse cartaz, né? Que ele está com esse X aqui, então, que estão tirando a liberdade de expressão dele, né? De falar o que ele pensa. Depois foi pedido para ler esse texto aqui para que exista a liberdade de expressão. E vocês deveriam responder, então, aqui. Em grupos, comentem as ideias do artigo para que exista a liberdade de expressão, parafraseando-as. Um dos integrantes do grupo pode atuar como escriba e registrar a nova apresentação do texto. Aqui vocês deveriam retirar as ideias principais desse texto, né, e reescrevê-las com as palavras de vocês, certo? A segunda, qual é a função sociocomunicativa do texto? Então, aqui a função desse texto é a exposição do ponto de vista de quem está escrevendo, né? A pessoa que está escrevendo, ela está expondo o que ele pensa a respeito do assunto, né? Que é a liberdade de expressão, certo? A que público o texto se destina? É um público jovem, né? Formado por estudantes. Por isso que tem uma certa informalidade, né, na linguagem ali. A4. Logo no início do texto, o autor usa uma expressão popular para definir liberdade de expressão. Que efeito o emprego dessa expressão teve sobre você? Aqui é pessoal, é uma resposta pessoal, né? Mas o que é a liberdade de expressão aqui? O que vocês acharam a respeito do texto? Liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? É eu falar qualquer coisa, o que eu bem penso, não tendo cuidado se eu estou magoando, ofendendo alguém? Isso é liberdade de expressão? Tu pode falar o que tu quiser, porém, tu tem que ter discernimento para entender o que tu pode ou não falar. Isso, tem que ter um limite, né? A gente pode falar aquilo que a gente pensa, mas precisa ter um limite para não ultrapassar e acabar ofendendo, magoando uma outra pessoa, né? Isso aí.
Por que o texto, para que exista a liberdade de expressão, pode ser categorizado como artigo de opinião? Ele tem vários fatores ali, né? Ele tem o posicionamento do autor com relação ao tema, né? Então, o autor pode dizer o que ele está pensando. O que mais? E as justificativas ao longo do texto, né? Defendendo, argumentando aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita que é verdadeiro, né? Qual é a tese defendida pelo articulista? Da ampla liberdade de expressão, né? Aqui ele inclui o falar bobagens, né? Então, quer dizer, o outro, é que ele defende o fato de o outro, exatamente o contrário do que o Luciano falou, né, Luciano? É que o outro tem o direito de falar qualquer bobagem, falar o que ele bem entender, né? Até aquilo que a gente não aprova. Mas precisa ter um diálogo e um certo respeito aí, né? Qual é o posicionamento do articulista com relação ao tema? O que ele pensa ali? Então, como ele tem o objetivo de melhorar o mundo, ele defende um diálogo aberto, né? Sem discurso de ódio, sem pregações, né? Mas assim, coisas que é um lugar que você pode ter a tua ideia e expor. Dialética. Uhum. Respeitando o outro, né? Então, nós podemos ter ideias diferentes, sim, nós temos culturas diferentes, nós temos posicionamentos diferentes, experiências diferentes, mas eu preciso aprender a ouvir e respeitar o que o outro tem para me dizer, né? Desde que, é claro, eu não seja ofendida, né? Que tipo de argumentação o articulista usa para defender a sua tese? Então, nós temos aqui, por raciocínio, né, de senso comum, de exemplificação e ilustração. O que é o de raciocínio lógico? É essa parte onde ele coloca que a liberdade consiste em aceitar o direito de dizer mesmo aquilo que desaprovamos. O que é o raciocínio lógico? É fazer com que o outro pense, né? Eu colocar o meu posicionamento ali de uma forma coerente. Já o de senso comum é aquilo que todo mundo pensa, né? Todo mundo fala, todo mundo pensa. E o de exemplificação é quando eu dou o exemplo de alguma empresa, de alguma pessoa, né? Que quando eu estou exemplificando, também posso estar ilustrando. Não é ilustração aqui no sentido de fazer um desenho, né? Mas é fazer a pessoa perceber o que eu estou falando. A questão 9 é pessoal. Entre os argumentos apresentados no artigo, qual lhe parece ter maior poder de convencimento? Aqui é independente, né? É indiferente qual que vocês acham, se é o de raciocínio lógico, senso comum, qual que faz com que vocês fiquem mais convencidos, né? Qual dos três? A 10ª é reler a primeira frase do texto, observando a intertextualidade nela explícita. O que é um texto com intertextualidade? O que é isso aqui? Quem sabe o que é intertextualidade? É quando nós lemos um texto e que ele nos faz lembrar de algum outro texto, né? Por exemplo, quando vocês assistem. Como é que é o nome daquele. A gente tem aquela história da Rapunzel e tem um filme que é Enrolados? Como é que é o nome? Enrolados, é. Enrolados, né? Então, esse filme Enrolados, ele tem uma intertextualidade com a história da Rapunzel, né? E quer dizer, é jogado um outro texto que já existe dentro de um determinado filme, né? Então, o articulista cita a fala de alguém que ele preza, mas não informa quem é essa pessoa. Menciona alguns possíveis motivos. Bom, talvez ele não saiba quem é, né? Ele quer criar um suspense também
a respeito disso que ele citou, desse comentário. Talvez não exista uma pessoa em particular, né? Talvez seja alguma coisa que ele ouviu por aí, mas nem sabe quem foi que falou, né? E porque quer manter um suspense e não quer revelar quem foi, né? O 11, no trecho, só que enquanto esses colunistas pairam num universo platônico de ideias, o que é platônico? O que é um amor platônico? Ah, a, a Larissa, a Larissa Carlos, Larissa Carlos, a Larissa, ela tem um amor platônico pelo... Diz aí o nome de alguém aí da banda coreana, Larissa? Yeonjun. Isso, ela tem um amor platônico por esse, quer dizer, é uma utopia, é um sonho, né? É uma coisa assim, quase que fora do nosso alcance, né? Pela distância, no caso pessoas, dela. Algo que tem um interesse envolvido. Isso, até pela distância que ela tem, né? Ela tá aqui do lado de cá do mundo, né? Então, é quase uma coisa platônica, quase com certeza que vai ter uma certa dificuldade disso acontecer, né? Nada é impossível nessa vida, mas quando ela tiver com idade de viajar sozinha lá para a Coreia do Sul, ele já vai estar com uma certa idade, né? Mais avançada. Ele vai estar com 30 e poucos anos. Então assim, talvez... E vai estar rico. Daí vai ter um amor platônico ainda maior. Mas isso vai ter um interesse envolvido, diga. É verdade. Releia o trecho a seguir com atenção. A que aspectos secundários da liberdade de expressão o autor se refere? Ele se refere ao discurso de ódio, né? E a incitação ao crime. Esses são aspectos secundários da liberdade de expressão. Nós temos a liberdade de expressão, mas quando nós vamos lá no Facebook, no Instagram ou no Twitter de alguém e a gente faz incitação ao crime ou faz algum discurso de ódio, nós não estamos sabendo utilizar a nossa liberdade de expressão, né? Porque eu não posso dizer tudo o que eu penso para alguma pessoa, né? Eu preciso ter um senso, né, de respeito. O que o articulista quer dizer com a expressão sob o seu manto? O que é estar sob o seu manto? Aqui seria uma metáfora, né? Estar sob o seu manto, porque manto seria cobrir com alguma coisa, né? Nesse caso, o que seria estar sob o seu manto? Um disfarce? Seria um disfarce. E isso aí. Isso aí. Seria alguma coisa, né? Quando a gente faz, nós temos aí algumas religiões que têm as pessoas fazendo pregação de crimes, né? De discurso de ódio contra outras pessoas, se fazem de bons, né? Se passam por bons, né? Isso seria o disfarce, né? Seria o disfarce. Práticas e reflexão sobre a língua. Releia o título do texto, detendo-se no artigo que antecede o termo liberdade de expressão. Para que existe a liberdade de expressão? Sabendo que os títulos jornalísticos exigem o uso do artigo 0, qual seria o possível motivo para o articulista empregar o artigo definido A antes de liberdade de expressão? Para que exista a liberdade de expressão. Esse artigo A, qual é a diferença de para que exista a liberdade de expressão para que exista a liberdade de expressão? Por quê? Qual é a diferença? Me dá mais força, né? Esse A que dá mais força, né? Ele também me mostra com mais clareza a liberdade, ele me classifica essa liberdade, ele me define essa liberdade, né? AB, reescreva o título do texto sem o artigo e analise o efeito de sentido dessa omissão, ó. Para que existe
liberdade de expressão. E para que existe a liberdade de expressão. Então, esse A aqui é um artigo definido, né? Ele me define, ele deixa com mais força, né? A palavra liberdade de expressão, essa expressão aqui, liberdade de expressão. E se eu tiro, ele generaliza, né? Generaliza. Para que exista liberdade de expressão. Está no geral, né? Agora, quando eu coloco o A, dá mais energia, né? Dá mais ênfase. A 14. O texto para que existe a liberdade de expressão foi escrito em linguagem padrão. Porém, em alguns momentos, o autor adotou a linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? Quais são os momentos mais informais do texto? O que é uma linguagem coloquial? Coloquial é uma linguagem formal, natural, Isso, popular. essa é a do dia a dia, né? Essa que nós usamos mais informalmente, No né? cotidiano. Isso, ali quando se usa a expressão falar merda, né? O que que significa isso, né? Falar bobagem, falar uma asneira, falar algo negativo, algo ruim, né? Seria isso. Se a expressão pouco tempo no primeiro parágrafo fosse trocado por alguns meses, o verbo fazer seria flexionado? Ficaria a mesma coisa, né? Pouco tempo faz e alguns meses faz. Ele é impessoal, né? O verbo fazer indicando tempo, ele fica no singular. Tem o sentido de haver. Quanto tempo faz, quanto tempo há. A 16. Mas atenção, tudo isso supõe uma discussão com certo nível. Os dois pontos são usados para introduzir um esclarecimento. Né? Está esclarecendo alguma coisa aqui. Acho que a 17 eu disse que não era para fazer. Vamos para a página 9 e me respondam por que o discurso do ódio não é liberdade Na de verdade, tu expressão. pediu pra fazer. Ah, pedi Ficou para no fazer? trabalho? Sim. Ah, certo. Podia ser em Com qual? dupla ou sozinho. Era para vocês fazerem essa parte aqui. Era fazer a leitura e responder as questões de 1 a... Sim, tinha que ler daí depois. Tinha que fazer da 1 a 17. E daí depois a gente tinha que apresentar. Ou ler. 1 a 17? Não, era 1 a 16. A Não, vocês 17 estão a falando, gente ia fazer vocês estão falando, depois. vocês estão falando de páginas ou vocês estão falando de Não, número de... atividade. Eu lembro que a professora tinha dito que era pra fazer em dupla ou sozinho. E que era pra apresentar na próxima aula. Isso eu tenho clareza. Ah, esse Do que eu aqui. ouvi. Uhum. Sim, E vocês fizeram em dupla? eu fiz Não. sozinha. Certo. Quem fez? Quem fez? Eu falei que era para apresentar no dia 21? Eu não lembro que era pra apresentar hoje. Era pra dia Alguém está 21. com... Certo. Alguém está com o trabalho pronto e quer apresentar agora para já ficar livre? Ou querem esperar para sexta-feira que vem? Tem alguém que já quer apresentar a gente? Não? Então a gente dá sequência e fica para o dia 21, então. Vamos fazer essa atividade que vai da página 9. E tem um outro texto aqui para vocês lerem, artigo de opinião. Tem a atividade, essa atividade da página 10, pelo menos a atividade número 1, vocês podem conversar, tá? A gente pode ir conversando, vocês primeiro vão fazer a leitura do texto, depois a gente pode ir conversando, fazer juntos essa primeira que nós podemos trabalhar juntos. As outras, a 2, a 3, a 4, a 5, vocês farão sozinhos. A 6 não precisa fazer, tá? A 6 não precisa. Primeiro, nós vamos ver bastante sobre artigo de opinião, para depois vocês poderem montar um artigo de opinião de vocês. Certo? Então, primeiro leia o texto, depois a gente faz a atividade.
Que uns 10 minutinhos para a leitura do texto tá bom, né?